Olá, boa tarde. Uma delegação do Congresso Nacional está em Bonn, na Alemanha, participando da COP23, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. A repórter da Rádio Senado, Paula Groba, tem os detalhes. Países de todo o mundo estão representados nos pavilhões da COP23 aqui em Bonn, na Alemanha. Até o dia 17 de novembro, são esperados 20 mil participantes de várias nações para debater a implementação do Acordo de Paris e como cada membro pretende cumprir sua meta de redução dos gases de efeito estufa. Fiji, um país insular que corre o risco de sumir do mapa com o aquecimento global, preside a conferência dessa vez, que já teve a participação de personalidades ligadas à causa ambiental, como o ex-governador da Califórnia e ator Arnold Schwarzenegger. O Brasil traz uma grande delegação, segundo o governo, mais de 400 participantes brasileiros, além de membros de ONGs e outras entidades. O protagonismo do Brasil na COP ganha materialidade no espaço exclusivo para os debates. Aqui no Espaço Brasil, vários eventos estão marcados durante a semana para debater as ações do país no cumprimento de metas como a redução de gases de efeito estufa em 37% até 2025 e a restauração de 12 milhões de hectares de florestas. Nós temos que fazer uma ação direta de combate à mudança climática, para que o Acordo de Paris possa estar valendo. E os parlamentos têm um papel fundamental. Então, o que é que nós estamos fazendo? Fazendo uma reunião no Espaço Brasil com parlamentares brasileiros que estão na COP, junto com os demais participantes, com as entidades da sociedade civil, representantes dos povos indígenas, de indústria, de empresas e de governos, para discutir objetivamente qual é a agenda que o Congresso brasileiro precisa cumprir, executar, para ajudar a implementar o Acordo do Clima e combater a mudança climática, e qual é a agenda que nós não devemos seguir. Está tendo muito retrocesso na área ambiental, na área dos povos indígenas no Brasil. E é isso que a gente quer debater aqui, porque senão o Brasil vai ter declarado um combate à mudança climática, mas vai estar fazendo política no sentido contrário. Isso será péssimo para o nosso país. O envolvimento do Congresso é fundamental, por isso nós, como delegação do Brasil, estamos muito satisfeitos com a presença de vários parlamentares, vários senadores e deputados federais e também representantes de outros das nossas assembleias legislativas estaduais. Mas a importância da participação dos nossos parlamentares federais, o fato deles estarem comprometidos com esse processo e discutirmos justamente agora, no momento em que o Brasil começa a tratar da sua estratégia de implementação para as nossas metas de Paris, é importantíssimo que nós tenhamos clareza com relação às políticas públicas nacionais, que o Congresso tenha clareza com avançar na aprovação de alguns elementos internacionais, instrumentos internacionais. Então, a presença do Congresso aqui com a delegação do Brasil é, no mínimo, indispensável, além de importantíssimo. Especialistas em defesa nacional, indústria de armamentos e relações internacionais em cenário de possíveis conflitos são os convidados de hoje para o ciclo de debates da Comissão de Relações Exteriores. O repórter Paulo Acrísio tem mais informações. Donald Trump pressiona os países da OTAN para que aumentem o orçamento da defesa. Um sintoma e, ao mesmo tempo, consequência da insegurança no planeta. Até que ponto o crescimento dos gastos militares representa uma oportunidade para a indústria bélica brasileira? Será viável uma parceria com os países da Europa? Quais os impactos dos acordos firmados pelo Brasil no setor aeroespacial, sobretudo aqueles relativos ao uso da base de Alcântara? Esses e outros temas estarão em foco no 16º ciclo de debates, o Brasil e o cenário internacional, promovido pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Começa às 18 horas nesta segunda-feira e você vê ao vivo aqui na TV Senado. A Política Nacional de Segurança Pública vai ser debatida em audiência pública nesta terça-feira na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. O objetivo é fazer um diagnóstico da atuação do Estado na área e propor soluções para reduzir a violência.
Em média, 7 pessoas foram assassinadas por dia no Brasil no ano passado. A audiência na Comissão de Constituição e Justiça vai debater, por exemplo, os dados divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Foram mais de 60 mil mortes violentas em 2016, quase 4% a mais do que em 2015. A segurança é a política pública que está sendo avaliada pela comissão este ano. Pelo menos 30 propostas relacionadas à segurança pública estão sendo analisadas na Comissão de Constituição e Justiça. Entre elas, a que trata da destinação de recursos do Fundo Nacional de Segurança e a que estabelece critérios para o uso de armas por agentes de segurança. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, pediu pressa na aprovação dessas matérias. Ele quer que os projetos sejam encaminhados ao plenário ainda este ano. O desenvolvimento da produção cafeeira em Rondônia levou parlamentares ao Estado na última sexta-feira. O assunto foi debatido em audiência pública conjunta das Comissões de Agricultura do Senado e da Câmara. Nos últimos 6 anos, a produção de café em Rondônia deu um salto. O estado passou a ser o primeiro da região norte e já é o 5º maior produtor de café do Brasil, segundo dados da Embrapa. O espaço conquistado por Rondônia na cafeicultura brasileira está relacionado às pesquisas desenvolvidas pela Embrapa para o cultivo das mudas clonais. Esse tipo de pesquisa levou em consideração qual o melhor tipo de planta para o clima e o solo dessa região e, ao mesmo tempo, as mais resistentes a pragas. Mudas clonais são mudas produzidas a partir da parte vegetativa da planta de café. Ao invés de se multiplicar o café por semente, se tira uma parte da brotação da planta, a partir dali se enraiza e se produz uma nova muda. E o resultado se traduziu em números. O agricultor familiar Reginaldo Coffer começou a plantar mudas clonais há 3 anos e aumentou a sua produção de 20 para 193 sacas por hectare na última colheita, um recorde para a região, que tem como média 29 sacas por hectare. Quando eu falo que esse café tem 1 ano e 11 meses, todo mundo fala que é mentira. Mas isso aqui é documentado pela Embrapa, é documentado pelo pessoal da Emater. Para debater os avanços da cafeicultura e os principais desafios do setor, as comissões de agricultura do Senado e da Câmara promoveram um debate no município de Alta Floresta do Oeste, em Rondônia. Deputados, senadores e especialistas do setor de café falaram para centenas de agricultores. Estamos entregando para a Emater aqui R$650 mil. Essas mudas estão licitadas, já vai ser entregue para todos os escritórios da Emater da região da Zona da Mata. Que a alegria do homem do campo é a felicidade do povo na cidade, porque o agricultor com dinheiro no bolso, ele está gastando na cidade, e quando ele gasta na cidade, ele gera emprego, gera renda e aumenta a arrecadação do município e aumenta a arrecadação do estado. O desenvolvimento do café clonal, que, como já disse, com muitos viveiros em Rondônia, e com milhões e milhões de mudas sendo distribuídas, com produção de até 190 sacas por hectare, com certeza absoluta, nós vamos ultrapassar muitos outros estados mais antigos da federação, que ninguém nesse momento está tendo um clima e a produtividade e a qualidade do café clonal aqui em Rondônia. A audiência contou ainda com a participação do ministro da Agricultura. Blairo Maggi recebeu mudas de café clonal e exaltou a tecnologia da Embrapa. O Brasil se destaca no volume de produção, uma revolução que foi feita nos últimos anos. E essa revolução só conseguiu e foi possível ser feita pela coragem dos produtores e pela pesquisa, ciência, inovação e tecnologia que foi feita pela Embrapa. O ministro foi levado pelos parlamentares para conhecer propriedades de agricultura familiar com plantações de café, além de viveiros com mudas clonais. É tentar replicar o modelo que tem aqui em outros estados, né? Eu mesmo sou do estado de Mato Grosso, nós temos uma área bastante grande, vizinha aqui com Rondônia, aqui com Unisa, Aripuanã, Juruena, Cotriguaçu, que tem o mesmo tipo de solo, o mesmo clima, a mesma precipitação e que também lá já existe um programa de café, mas me parece que não está tão avançado quanto esse. Esse resultado nós temos que passar para frente, esse conhecimento, essa tecnologia. É por isso que o Blairo Maggi é sensível a tudo isso. E quando ele falou agora há pouco aqui de implantar também em várias regiões do país, como também no Mato Grosso, é fundamental isso.
Já estão em vigor as mudanças na lei trabalhista propostas pelo Poder Executivo e aprovadas pelo Congresso Nacional. São muitas as alterações na CLT e várias ainda devem ser rediscutidas pelos parlamentares. Mas é importante saber como podem ficar os contratos a partir de agora. Acordo assinado por patrões e empregados via sindicato agora tem força de lei, mesmo que não esteja previsto na legislação. A jornada de trabalho pode ser negociada e não entra no cálculo tempo de descanso, alimentação e deslocamento. O texto também permite a jornada de 12 horas de trabalho com 36 de descanso. O intervalo de almoço pode ser reduzido, mas o mínimo é de 30 minutos. As férias agora podem ser divididas em até 3 períodos. Nenhum inferior a 5 dias corridos e um deles com pelo menos 14 dias. A jornada intermitente não era prevista na CLT. Agora será permitida a prestação de serviços sem horário fixo. O trabalhador só receberá pelo tempo de serviço prestado. O texto também reforça a lei da terceirização, sancionada em março pelo presidente Temer. Ela valerá para qualquer função na empresa, mas a nova lei exige uma carência: 18 meses para o empregado demitido ser contratado como pessoa jurídica ou terceirizado. A partir de 2018, paga o imposto sindical quem quiser. A contribuição opcional continua equivalendo a 1 dia de trabalho por ano. A reforma trabalhista criou a demissão em comum acordo. O aviso prévio passa a ser de 15 dias, a multa de 40% do FGTS diminui para 20% e o trabalhador pode sacar 80% do dinheiro que tem no fundo de garantia, mas perde o direito ao seguro-desemprego. Gestantes e lactantes não podiam trabalhar em atividade insalubre. Pela nova lei, a proibição só vale para funções de grau máximo, como operar raio-x e cuidar de pacientes com doenças contagiosas. Atividades com grau médio ou mínimo de insalubridade são permitidas, a não ser que as grávidas apresentem atestado médico. Quem ganha menos de R$ 2.212 tem direito à justiça gratuita, mas se perder uma ação trabalhista, vai pagar os custos do processo e os honorários da perícia. E em caso de ações por danos morais, a indenização será proporcional ao salário. Ficamos por aqui. Você pode ver as reportagens desta edição na nossa página na internet senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e até a próxima.